Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Sou Leila Lemos, assistente geral das vocações do Movimento Católico de Evangelização Discipulado de Jesus Cristo. E aqui nos encontramos mais uma vez no canal DJC Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal para falarmos sobre vocação neste mês dedicado às vocações. E hoje, nesse terceiro domingo desse mês vocacional, nós celebramos a vocação à vida consagrada. E quando nós nos referimos à vida consagrada, à vida religiosa, nós temos presente os homens e mulheres que, vivendo em comunidade, buscam a perfeição pessoal e assumem a missão própria do seu instituto, ordem ou congregação, se entregam totalmente para viver a serviço de Deus dentro daquela congregação com aquele carisma, sempre no desejo de servir a Deus na Igreja de Cristo. Eu convido a você, nesse início do nosso podcast, a compartilhar o nosso endereço, o endereço do nosso portal, www.djcbrasil.com.br, com seus amigos, com seus familiares, com aquelas pessoas que precisam hoje escutar a palavra de Deus, que possam e queiram despertar para viver uma vocação santa dentro da igreja, nesse chamado que o Senhor nos faz. E aqui a gente vai ver que na Igreja do Brasil, nós lembramos dos consagrados e consagradas no domingo da Assunção de Maria. Normalmente acontece no terceiro domingo de agosto, como hoje é, né? O Papa João Paulo II, ele instituiu também uma data especial para a vida consagrada, que é o dia 2 de fevereiro, na festa da apresentação do Senhor. Nós também temos uma outra data sobre a reflexão da vida consagrada contemplativa. Porém, em agosto, nós comemoramos as diversas vocações pelo viés da oração. Assim, rezamos pelas diversas vocações e hoje, nesse domingo, de modo especial, pela vida consagrada, pelos consagrados, pelos nossos irmãos padres, pelas nossas irmãs freiras, por aqueles consagrados na vida secular, aqueles que desejam entregar a sua vida ao Senhor de uma forma radical. E o fundamento evangélico da vida consagrada, meus irmãos, está na relação que Jesus estabeleceu com alguns de seus discípulos, convidando-os a colocarem a sua existência, a sua vida ao serviço do reino, deixando tudo e imitando mais de perto a sua forma de vida. Ou seja, ser um novo Cristo, ter uma vida cristiforme, uma vida na existência de Deus. E o que é então a vida consagrada? A imagem de Jesus, o dileto Filho de Deus, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo, é a imagem plena do consagrado. Né? É Jesus o consagrado do Pai que foi dado a nós. E também aqueles que Deus chama a seguir Cristo são consagrados e enviados ao mundo para imitar o seu exemplo e a continuar a sua missão. Quem é o consagrado do Pai? É o próprio Jesus. Ele deu o seu dileto Filho ao mundo, né, para que outros também, aprendendo a amar, se entregar como ele se entregou na pobreza, na obediência, na castidade, outros também vivessem de forma a imitá-lo, a viver o seu exemplo e a continuar a sua missão. E valendo fundamentalmente para todo discípulo, isto aplica-se de modo especial àqueles que são chamados na característica forma de vida consagrada a seguir Cristo, mais de perto e a fazer dele o tudo da sua existência, como já viveu e proclamou São João da Cruz. Deixar tudo pelo tudo. A quem é chamado implica o dever de se dedicarem totalmente à missão, mas a própria vida consagrada sob a ação do Espírito Santo, que está na origem de toda vocação e carisma, torna-se missão, tal como foi toda a vida de Jesus. A profissão dos conselhos evangélicos, que torna a pessoa totalmente livre para a causa do Evangelho, revela a sua importância também deste ponto de vista. Ou seja, a quem implica esse chamado de se dedicarem totalmente à missão,
a vida consagrada, sob a ação desse Espírito Santo, tem a missão, foi dada a missão a ser um outro Cristo. E ele vai professar também aquilo que Cristo professou, a sua vida na pobreza, a sua vida de homem casto, sendo obediente. E para compreendermos melhor isso, nós podemos pegar a passagem de Mateus 26. O fundamento evangélico da vida consagrada, ela se encontra na relação que Jesus estabeleceu com alguns de seus discípulos, convidando-os não só a acolherem o reino de Deus na sua vida, mas a investirem toda a sua vida imitando a forma da vida de Cristo. É uma vida cristiforme, isto a serviço do Evangelho de Deus, anúncio do Evangelho. Veja, dentro do discipulado nós temos, o discipulado é uma vocação, é um carisma. Dentro da nossa obra existem várias pessoas que são chamadas a serem discípulos de opção fundamental, a serem casados e estar no discípulo. A primeira vocação é ser discipulado. Não, eu tenho carisma, eu tenho a vocação da JC, eu vou ser da JC. Quando você entra, eu sou jovem, eu vou para onde? Eu vou para o discipulado de jovens. Se eu sou casal, eu vou crescer como casal no discipulado de casais. Não, eu vou ser um DCA, o que eu quero fazer toda a minha caminhada para me tornar um discípulo comprometido de aliança. Mas depois de se tornar um discípulo comprometido de aliança, a graça de Deus nos permitiu enxergar também que eu posso ser um DCA ou um discípulo consagrado de aliança, porque o DCA, discípulo comprometido de aliança, ele é chamado a viver tudo aquilo que nós já colocamos, a servir a Cristo, a dar testemunho, a fazer a caminhada, a servir na igreja, a ser e crescer e a desenvolver integralmente a sua vida cristã batismal, mas a outros Deus vai chamar a ser consagrado de aliança. CDCA, ele já é o DCA, o discípulo comprometido de aliança, ele já é a base do nosso discipulado, ou seja, a gente cresce para ser um DCA. Um discipulado, a caminhada vai nos tornar um DCA se você for dando os passos, que é o discípulo comprometido de aliança. Mas se você quer viver com maior radicalidade esse chamado de Deus, se você já é um discípulo comprometido de aliança e Deus quer de você mais, que você se entregue mais à causa do seu reino, ele vai te chamar a ser um discípulo consagrado de aliança. O discípulo, eu sou casado, eu vou ser discípulo consagrado de aliança? Não. O chamado é para aqueles que são solteiros, como rege os nossos estatutos, existe todo aquilo que rege os nossos estatutos, porque o casal, ele já optou em ter a sua vocação matrimonial, como vimos no domingo passado. Mas o consagrado de aliança vai viver com maior radicalidade o seu chamado, o seu compromisso com Deus, para ser esse outro Cristo, para dar testemunho mais radical daquilo que Deus quer para a igreja, para o mundo, dentro do discipulado. Por esta união íntima do consagrado a Cristo, meus irmãos, Jesus, claro, se volta inteiramente nesta união íntima, cumulando a vida desta pessoa de graças específicas para viver a realidade que ele o chamou. Também com isso, Cristo não poupa de nada para quem é chamado à santificação. O consagrado, aquele a quem Deus chama, dá totalmente a sua vida, aqueles a quem o Senhor, olha, vocês são chamados a viver com mais radicalidade, a deixar tudo, a vir comigo, para poder viver isso que Deus quer para mim, que Deus quis para você. O consagrado, ele vai se tornando esse Cristo encarnado na paixão e ressuscitado. A vida consagrada é o caminho de perfeição. De forma concreta, meus irmãos, assumindo o compromisso de viver e de exprimir com uma adesão conformativa na existência dos conselhos evangélicos. Leia o que são esses conselhos evangélicos. Eu já disse, a pobreza, a castidade e a obediência. Cristo foi casto, Cristo foi pobre, Cristo foi obediente. E este chamado tem a missão de indicar Jesus, o Filho de Deus feito homem, como a meta final para onde tudo tende. Ele que é o bem supremo, o único que pode saciar totalmente o coração do homem, aqueles anseios que nascem no nosso coração,
aquele desejo que te chama e que você só encontra quando você perde tudo pelo tudo, como São Paulo vai dizer, deixar tudo pelo tudo, perda, tudo aquilo que eu considerava como luxo, hoje eu considero como lixo. Por quê? Porque você encontra em Deus a essência da tua vida. Aquele que é chamado a viver essa radicalidade do chamado de ser um consagrado a Deus, tem um vazio que só Deus pode preencher. Ah, porque eu não vou ser consagrado de aliança, não vou ser padre, não vou ser uma freira, não vou ser feliz. Não estou dizendo isso. Mas se você foi chamado a ser um padre, a ser uma freira, e esse foi o chamado de Deus para você, você vai ser muito feliz. Porque esse foi o chamado de Deus para você. E isso é a vocação. Deus chama a uma vocação e Ele dá a graça de você ser sustentado nela. O Pai é que teve a iniciativa. O sentido da nossa vocação, da vida consagrada, é uma iniciativa amorosa e total do Pai, que é a espera daqueles que escolhem uma resposta de dedicação plena e exclusiva. É uma experiência tão forte e íntima com o amor gratuito de Deus, que a pessoa sente que deve responder com dedicação incondicional da sua vida, consagrando tudo, presente e futuro, nas mãos de Deus. Jesus é o caminho, meus irmãos, que conduz ao Pai. E Ele pede aos consagrados uma adesão total, que implica um abandono de tudo. Para viver na intimidade com Ele e segui-lo para onde quer que vá, como diz São João da Cruz, como eu já afirmei antes, deixar tudo pelo tudo, precisa crescer nessa intimidade com o Senhor, de aderir a Ele. Venham, como Ele fez com os discípulos, deixem tudo. Venham e vejam, venham e provem. O Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça, mas venham e vejam. E é isso que o Pai chama para aquele que quer ser consagrado. A semelhança de São Paulo, que considera tudo, como eu já afirmei antes, como perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, não hesitando em considerar tudo mais como lixo a fim de ganhar Cristo. Sabemos que a origem nascente da vida consagrada está na iniciativa do Pai consagrar Jesus, o ungido do Pai, que pelo poder do Espírito Santo consagra-se por sua vez ao Pai pela humanidade. Eu dou a minha vida e eu a dou livremente. Devemos ter a liberdade dos filhos de Deus, que é fazer a vontade do Pai, que é dar a nossa vida em favor dos homens. Isto é loucura para os homens, mas sabedoria e santificação para aqueles que são chamados. O dever missionário das pessoas consagradas, meus irmãos, é, em primeiro lugar, abrir-se essa ação do Espírito de Cristo. O consagrado, ele é o missionário do Pai, para anunciar o Evangelho de Cristo, levando ao mundo a paz que desce do Pai, a dedicação que é testemunhada pelo Filho e a alegria que é fruto do Espírito Santo. As pessoas consagradas são chamadas a orientar toda a sua vida e oferecer tudo o que são e possuem para tornarem-se um verdadeiro sinal de Cristo no mundo. E assim apresentarem em cada situação um testemunho concreto da presença de Cristo neles. A gente olha para os consagrados de Deus, para os padres, para as freiras. Hoje em dia há quem diga, é padre, vai ser padre, como se fosse uma tristeza dedicar a vida toda a Deus. Não. A maior felicidade, ter tudo em Deus e não ter nada neste mundo, do que ter tudo aqui e nada em Deus. Mas, como já temos meditado, Deus te dará a graça de ser feliz com o chamado que Ele te dá. A uns Ele vai dar o carisma disso, a outros vai dar o carisma daquilo, a uns vai chamar para ser padres, a outros para chamar a ser casais, a outros para serem leigos. É isso o bonito da vocação, do chamado de Deus na Igreja de Jesus. Há lugar para todo mundo, mas há lugar especial muito para estes que dedicam a sua vida inteiramente a viverem, a serem testemunhas de Jesus. Por isso, eu deixo aqui o meu abraço especial, a minha gratidão para todos aqueles que são padres, que são consagrados, que dedicam sua vida totalmente a Deus. Que Deus possa abençoá-los, que Deus possa cada vez mais conduzi-los, porque
Só há felicidade verdadeira quando se está em Deus. Quando esse é o chamado de Deus para você. E que Deus possa fortalecer cada vez mais esse chamado à santidade, esse chamado de ser pobre, esse chamado de ser obediente pela causa de Cristo. E como a gente vê, na igreja existe, por obra do Espírito Santo, uma diversidade de carismas para o bem da igreja. E o DJC está a serviço de Cristo, como já temos visto. Diante de todo o bem que Deus já nos revelou, de cuidar de jovens, cuidar de casais, cuidar de pessoas adultas, Deus também nos deu a graça de entender que precisam de discípulos que pudessem ser testemunhas de Cristo no mundo com mais radicalidade, fazendo despertar esse convite ao DCA, ao discípulo consagrado de aliança. Tem a mesma nomenclatura, só que este é o último grau de participação daquele que caminha no discipulado. Sob o impulso do Espírito Santo, Deus foi confirmando esse desejo que imita mais de perto e perpetuamente representando na igreja a forma de vida de Jesus, supremo consagrado do Pai para o seu reino. Esse entendimento foi dando ao longo da caminhada e propôs, e é aquilo que Deus propõe ao discípulo também no discipulado. Deus, sob a ação do Espírito Santo, ele vai confirmando nos corações, dentro do discipulado, esse desejo de ter pessoas que vivam totalmente para Deus, com este carisma, vivendo os conselhos evangélicos, para ser de Deus, para ser de Jesus totalmente dentro do discipulado. Ou seja, eu sou um consagrado a Deus dentro da obra DJC, vivendo aquilo que a igreja mãe escolheu para mim, escolheu para nós. E quando surgiu este primeiro desejo da vida consagrada no discipulado, não foi já na inspiração inicial fundante. Tanto que quando nós começamos a falar sobre vida consagrada, Deus não confirmou imediatamente no coração do padre. Mas foi de passo em passo que Deus foi revelando os sinais. Que Deus foi apresentando a ele esse desejo de que no discipulado precisaria de pessoas que vivessem radicalmente o carisma, a vocação da JC, assumindo a consagração daquilo que a igreja reveste como consagração dentro do discipulado. Tanto que quando os nossos estatutos foram registrados, já foi colocado que o discipulado tem a porta aberta para a vida consagrada. E lá nos inícios, nós começamos a estudar os documentos da vida consagrada, mas ainda era tudo muito solto, porque Deus ainda não tinha revelado os sinais. Mas em 2014, já depois de muitas conversas, depois de muitos sinais, Deus manifestou mais precisamente, de 2013 para 2014, esse desejo do padre de começar a experiência da vida consagrada. Ele é padre consagrado da Arquidiocese de Fortaleza, mas ele é o primeiro consagrado também da obra DJC. E por consequência desse amor entregue, desse sublime amor, também nasceu no meu coração, eu, Leila, e no coração da Edilma, esse desejo de fazer a experiência da vida consagrada, dentro dos passos que nós somos chamados a viver, do pré-postulantado, do postulantado, do noviciado. É tanto que nós fizemos todos esses passos. O pré-postulantado, fizemos a experiência no Antônio Bezerra por 2 anos. Depois fizemos o noviciado e fizemos a celebração para entrar no noviciado, mas ainda não tivemos a celebração que torna isso oficialmente como vida consagrada, por conta de discernimento, por conta de exceções, mas nós temos vivido isso naquilo que Deus chamou, na castidade, na pobreza, tanto que o nosso trabalho, embora Deus nos chama a viver a vida em comunidade, onde nós vamos ter a pessoa que vai estar à frente, viver lá dentro o chamado de Deus, mas por questões que foram aparecendo, a gente ainda não deixou o trabalho, embora o nosso trabalho seja para o nosso sustento e para também aquilo que a obra vai precisando. Uma vida sem luxos, mas uma vida voltada para Deus, na pobreza,
na castidade, principalmente na obediência àquilo que o discipulado vai orientando para nós. Tanto que a nossa vida nesses últimos, nos anos que Deus tem nos chamado, tem sido para viver para o discipulado. E para que você entenda melhor isso, eu convidei a Edilma para falar um pouco dessa experiência, desse chamado, porque eu já vim, porque me via refletido o amor, a vocação no coração do Padre, porque no meu coração também, já desde 2002, quando ele ainda estava no Canidezinho, que Deus suscitou no meu coração esse desejo de ser uma DCA, uma discípula consagrada de aliança. E porque e dessa nascente, desse desejo profundo de ser de Deus, que quando você decide, você não se torna consagrado da noite por dia, porque tem muita gente que acha que não, eu vou dar meu passo para ser consagrado e pronto, já acabou. Não, quando você dá o passo, existem os passos para cada momento. Para cada momento você vai crescendo, você vai sendo cobrado, você vai sendo direcionado, porque você vai sendo tratado, Deus vai te tratar conforme o passo que você vai estar dando. Ou seja, se eu estou no postulantado, eu vou ser tratada como uma pessoa que está no postulantado, mas quando eu me torno um DCA, eu sou um consagrado de aliança, preciso me comportar como um consagrado de aliança. Então, Deus ele vai suscitando isso, vai nos revelando na medida que nós vamos caminhando. E nem sempre é fácil dar o passo, porque muitas vezes nós temos o chamado, mas nós temos um medo. Vamos perder? A gente vai deixar tudo, essa compreensão do deixar tudo pelo tudo não nasce da noite para o dia. Vem o desejo, mas são os passos, venham e vede, venham e provem do quanto Deus é bom, é só quando você prova. Então, nós vamos escutar aqui a Edilma, que hoje também veio comigo essa experiência, ela é mais nova, já veio porque foi vendo esse desejo. No começo nós acompanhamos e para ela tomar essa decisão também foi todo um processo. E hoje nós vivemos aqui na nossa casa, a gente vive como consagrada, embora nós ainda não vivamos aquilo que Deus já quer que o discipulado viva, mas que está nos mostrando o caminho. E no momento de Deus eu sei que Ele vai nos oportunizar a viver. Então, nós vamos escutar a nossa irmã Edilma, que é DCA no Discipulado de Jesus Cristo. Graça e paz, eu sou Edilma, discípula consagrada de aliança do Discipulado de Jesus Cristo. E neste dia em que a igreja celebra a vida consagrada, eu quero partilhar com vocês um pouquinho da minha experiência de vocação e de vocação da JC. Eu posso dizer que eu tive a graça da misericórdia preventiva de Deus, então eu comecei a caminhar no discipulado muito cedo. Com 16 anos, eu já estava no DJC e já estava caminhando para o compromisso de aliança, que é um dos graus de participação do nosso discipulado. E durante esse percurso, dentro do DJC, eu já tinha essa inquietação de saber o que Deus queria de mim. Embora eu sempre colocava que eu não queria ser uma consagrada, eu não queria ser freira, não queria ser uma consagrada numa nova comunidade. Eu já colocava, Senhor, o que Tu queres que eu seja, qual a vocação que o Senhor me chama. Mas sempre com aquela torcida, como a gente às vezes faz, de quem esperava que Deus dissesse, não, a sua vocação não é para uma consagração de vida, não é para uma entrega total. Mas eu sempre tive essa busca de saber onde Deus me queria. E sempre Deus foi colocando alguns sinais, como por exemplo, não ter aquela ideia fixa já de formar uma família, eu não tinha. E eu acho que por isso eu me questionava muito. Onde o Senhor me queria, porque eu não me via dentro de uma família, entregando a minha vida numa família, numa vida matrimonial. Então eu não me via nisso, mas de outro lado eu tinha um pouco de repulsa pela vida consagrada. Então eu não sabia bem o que na verdade eu queria, só sabia que eu precisava dessa resposta de Deus. E é algo que eu digo para você, que você se coloque
a pergunta: onde Deus me quer? Aonde o Senhor está me chamando aí? Qual é o chamado que o Senhor tem para você? Porque só assim você vai poder se realizar. Só vivendo a vocação para a qual o Senhor te chama é que você vai poder ser feliz de verdade. Como diz alguém, vocação acertada, vida feliz. Então eu, dentro do discipulado, estou grata ao DJC por todo esse período, por todo o acompanhamento que eu tive dentro da obra, nesse período de discernimento, de buscar as respostas de Deus. E é toda uma caminhada, foi toda uma caminhada. Deus não foi dizendo logo, Deus nos permitiu ir caminhando. E eu lembro bem que a minha grande resposta para a pergunta, sim, Senhor, onde é que tu me queres, qual é o chamado, ela veio em 2012. Quando eu tive uma forte experiência com Deus, eu já senti que era aquilo, mas Deus me deu uma graça de confirmação, de certeza interior, no início de 2012, quando eu estava justamente no período da minha vida passando por uma dificuldade chamada cataporas, onde eu tive tempo para rezar mais, onde eu pude tirar momentos para rezar mais, quando eu mesmo em meio a tudo que uma crise de cataporas traz. Mas a certeza que me vinha era que o Senhor me chamava para viver consagrada a Ele. Então isso foi 2012, trazendo agora para o DJC. O DJC já tinha nos seus estatutos a consagração, já tinha em vista a consagração. Mas até então, ainda não tinha sido colocado em prática. Estava nos nossos estatutos, já havia se meditado antes, estava se aguardando Deus falar também na obra. E eu, enquanto isso, na minha inquietação vocacional, eu já tinha também procurado conhecer outras comunidades, congregações da igreja que têm vida consagrada. Embora eu não soubesse que a minha vocação era essa ou não, eu procurei conhecer, mas eu sempre via que eu não era chamada para ir para aquelas comunidades. Eu continuava caminhando no DJC, sob o acompanhamento do DJC, sob o acompanhamento da Leila, do Padre Marcos. E nessa caminhada, 2012, eu senti que sim, era a vida consagrada, era para ela que Deus me chamava. E aí eu comecei a tomar a decisão, não, agora eu vou começar a viver como consagrada, a levar uma vida como se eu já tivesse assim, para que realmente eu possa sentir que é isso mesmo, que a confirmação de Deus de fato é para que eu viva uma vida toda entregue a Ele e não na outra vocação. E de 2012, nesse período que eu comecei a me colocar mais em oração, passei a viver, aí eu parei os namoros também, para poder, não, agora eu vou parar e eu vou fazer o momento em que eu vou viver como se eu já fosse, para eu experimentar e eu ver se é isso mesmo. Quando foi 2014, a gente iniciou, Deus tocou no coração do Padre Marcos para a gente iniciar a experiência de vida consagrada no DJC. E nós iniciamos, ou seja, pouco tempo depois que o Senhor me confirmou que era isso, que o chamado era esse, que a minha vocação, a minha realização seria como consagrada, eu ainda esperei um pouquinho, a gente continuou caminhando e em 2014 a gente iniciou como consagração. Iniciamos o pré-postulantado. Eu e a Leila na primeira experiência e aqui estamos. Hoje nós já temos um caminho de vida consagrada no DJC. Então, se você caminha nesta obra ou em outra comunidade e você tem um chamado, você quer descobrir sua vocação, você sente uma atração pela vocação consagrada, pela vida consagrada, que você também nos procure. E eu digo, coloque-se a pergunta, porque às vezes a gente vive esperando as coisas acontecerem e a gente não busca. Às vezes Deus tem o chamado para você, mas como você não está na busca de saber o que Ele tem para ti, como você não se abre para conhecer o que realmente... Às vezes a gente se preocupa tanto
em dizer o que a gente quer, que a gente não busca saber o que Deus quer. Às vezes eu estou tão preocupado com o que eu quero ser na minha vida, com os planos que eu vou traçar, que eu não me abro para perguntar: Senhor, qual a vocação? Qual é o chamado? Onde o Senhor me quer? Então, o que eu digo para vocês, se coloque a pergunta. E o DJC está aqui. Assim como eu estou trilhando esse caminho, e o DJC foi base para mim, e Deus confirmou dentro da obra aquilo que Ele queria, e eu faço parte desse momento. Também Deus pode estar confirmando para você. Deus pode estar chamando você para viver uma vida consagrada do discipulado de Jesus Cristo. Então, se Deus assim colocar para você, que você entre em contato conosco, que você nos procure, que você dê os primeiros passos em direção a viver a felicidade para a qual Deus te chama na vida consagrada. Graça e paz. A vida consagrada, irmãos, é uma obra do Espírito Santo. É Ele que conduz, é Ele que dispôs a nossa alma. É uma grande obra da graça por meio do poder do Espírito Santo. E o que é que o Senhor diz para nós? Não tenhais medo. O Espírito Santo estará sempre contigo. E é pelo Espírito Santo que dizemos que Jesus é o caminho da nossa vida. Podemos dizer que só pelo poder do Espírito que queremos entregar a nossa vida a Deus, para que Ele possa, assim, consagrar a nossa vida para Ele. O DJC, como nós já meditamos, tem vários graus de participação, desde o grau menor, que é o siloelita, até o grau maior, que é o discípulo consagrado de aliança. Para a maior glória de Deus, Ele deseja que nos entreguemos a Ele de forma mais radical dentro do carisma DJC. Cada pessoa, em cada grau de participação, ele é chamado a viver aquilo que Deus chamou a viver, onde ele está. Mas quem alcançou, desejou ser um DCA, ele vai viver com radicalidade esse ser de Deus. E se você deseja fazer esse caminho, se Deus suscita no seu coração, venha provar o que Deus quer para você, não tenha medo. Mas lembre, deixar tudo pelo tudo implica em trilhar um caminho que Ele escolheu, não que eu pensei conquistar. Sou isso, basta, não. Na medida que Deus nos chama a dar um passo, Deus ele vai nos moldando a ser o que Ele quer. Não o que eu pensei que eu queria para mim, ou aquilo que eu pensei que fosse. Não. Deus é quem vai nos desposando para sermos dele e mostrando a sua vontade. E o que cabe a nós é nos entregar. Senhor, aqui estou, sustenta a minha vocação, sustenta a minha vida, não me permite mais que eu volte atrás, mas dai-me a graça de assumir com fidelidade a tua vontade, Senhor, para que eu possa ser dedicada ao próximo, para que eu possa ser dedicada no serviço, na partilha, na vida e participação da vida da igreja. O consagrado, ele é marcado pela dor e pela alegria. Existe o grande valor do sofrimento do consagrado para a igreja. O Papa é um sinal de sofrimento fecundo. Este é o sofrimento do consagrado. Você imagina que o padre ele carrega, né, na sua paternidade a igreja de Jesus no mundo. Ou seja, ele está ali como pastor da mãe igreja que precisa meditar, que precisa rezar, que precisa ver todos os pontos para que a igreja de Jesus, com tantas coisas que são investidas contra ela, não possa nunca perder o rumo. E é o Espírito Santo que gera no coração do consagrado o desejo de uma resposta completa, perfeita e plena. É ele quem guia o crescimento da vida consagrada, fazendo amadurecer a resposta positiva e sustentando. À medida que eu vou dando o meu sim para Deus, ele vai nos tornando, nos dando a forma do seu coração, a imagem do seu coração. Ele vai nos fazendo suas, e vai nos permitindo ser esse reflexo de Deus no mundo. Então, se você sente esse chamado à vida consagrada, seja
numa outra comunidade, seja numa outra congregação, viva. Escute o chamado de Deus para a sua vida, é a sua felicidade. Se é no discipulado, venha, mas prepare-se. Jesus já diz isso, né? Venha, tome a sua cruz e me siga. A vida do consagrado tem muitas alegrias, mas é uma alegria que está sempre carregando a cruz. O consagrado, ele carrega a responsabilidade de viver aquilo que Cristo escolheu para ele. Não é a vida mais fácil, porque eu estou num alto grau, cheguei ao grau mais alto. Não. Quando você chegar ao grau mais alto, você traz consigo a maior responsabilidade, porque você passou por todos os outros e desejou se entregar inteiramente para ser de Deus. Então não é status, é entrega, é vida, é renúncia, é desejo ser de Deus, de viver essa intimidade com Deus, de ser feliz. Eu sou DJC, tem 20 anos. Fiz a minha experiência de querer ser de Deus desde quando eu entrei, que eu quis ser de Deus totalmente. Mas nos anos, Deus foi confirmando esse desejo de ser uma DCA e eu sou muito feliz. Foi isso que Deus escolheu para mim e eis-me aqui, Senhor. E o que eu posso dizer, como diz a canção da Sueli Façanha, é: sustenta a minha decisão de não mais voltar atrás, sustenta meu desejo de te amar cada vez mais, sem cessar te buscar e pequeno me fazer, minha cruz desposar, pois eu sei que tua mão estará a me guiar. E sob essa ação do Espírito Santo, eu convido a você a rezar hoje por todos os consagrados, por todos os padres, por todas as freiras, por todos os religiosos, para que a graça de Deus possa cada vez mais fortalecê-los, possa guiar a sua vida, a sua missão, que o perfume de Cristo possa exalar essa fragrância de amor na vida daqueles que já optaram por Cristo, que as suas vocações sejam sustentadas no amor, que o Espírito Santo possa cada vez mais mostrando e revelando a sua vontade. Deus abençoe os consagrados, os religiosos, abençoa aqueles, meu Deus, que entregaram a sua vida para ti. Vem, Senhor, abençoar a nós também na obra DJC, nos mostrar qual é a tua vontade. Faz em nós, Senhor, realiza o pleno desejo do teu coração nas nossas vidas e nos guia. E eu convido a você a rezar por nossas vocações, a rezar por mim, a rezar pela Edilma, porque se Deus quer e Deus confirma, é para o bem da obra, é para que a obra cresça. Que cada vez mais Deus possa nos guiar neste caminho e que possamos viver inteiramente aquilo que Deus quer. E sob a tua proteção, Maria, nos colocamos neste dia, sobre os teus cuidados, e que a força do teu amor nos guie, nos mostre a tua vontade. Que a nossa entrega, Senhor, seja para que muitas almas possam voltar-se para ti, que sejamos testemunhas tuas, que possamos viver com radicalidade, sendo esse cristificado por ti, dando testemunho deste amor tão profundo em nossas vidas. E a Maria que se entregou inteiramente, nós pedimos a sua intercessão. E te pedimos, Mãe, cuida de nós, nos leva a Jesus e abençoa toda a obra DJC. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E se você quer ser feliz, se você deseja ser consagrado, atender o chamado de Deus, vem, atende aquilo que Deus quer para ti, só lembra, vem e segue-me, venham e vejam, venham e provem. E no caminho Deus vai nos mostrando, vai nos revelando, vai nos dando a entender qual é a sua vontade. E o discipulado estará aí, então você que mora, que quer conhecer a nossa vocação, que quer fazer parte do DJC, você que nos escuta agora ou vai nos escutar em outro momento, vem ser DJC. E você pode acessar o nosso portal www.djcbrasil.com.br e lá você vai ter todas as informações de como chegar às nossas casas, a casa mais perto de você.
e ser esse DJC, porque DJC, ser DJC é bom demais.